Então eu já vou botar para gravar para vocês saberem que a gente vai falar sobre tecido, medida de cama e o benefício de cada um e a diferença de cada um também aqui, tá? Então vamos começar pelo 100% algodão percal. Aqui tem um exemplo, né? Percal, 200 fios, 100% algodão, toque macio. Essa gôndola em especial, ela é só casal, tá? Deixou aqui só casal. Essa aqui é só queen. E aquela lá ficou os king. Tá? Então, pra separar quando você for atender, já tá separadinho você saber. Tem alguma coisa da Altenburg que tá ali, tá? A gente deixou separada também, que é uma coleção com um toque, um tecido um pouquinho diferente, tá bom? Então, quando a gente trabalha com a Cortex tem vários tipos. Então, tem esse aqui que é 200 fios. Tem esse aqui, que a gente vai ter 180 fios, tá? E tu consegue observar que o preço também muda, né? Um é 279 e o outro é 87. E ainda com desconto ele fica um pouquinho menos. Por quê? Quanto mais poliéster, né? Que ele não tá ali 100%, né? 200 fios, 100 fios, 400 fios, né? Quando o tecido ele é feito, ele tem uma trama que ele é feita, né? Então, quanto mais fios eu coloco nessa trama, mais caro o valor fica do produto, tá? Então, o cliente paga por isso também. Quanto mais fios você tem no produto, ele é um toque mais macio, ele é um toque mais gostoso, né? Vamos olhar aqui os da Altenburg, por exemplo. Vou pegar aqui um. Trabalhamos com produtos que vão fazer a pessoa dormir bem na cama. Esse é o objetivo, que a pessoa quer se cobrir, tá quentinha e quer estar bem na cama que ela tá. Então, o que acontece? Geralmente, no inverno, a gente vende muito bem o malha, tá? Então, a nossa malha, né, tanto aqui nessa embalagem quanto nessa, é a nossa fabricação. E nessa nossa fabricação aqui, nós temos a malha fio 30 penteada. Maravilhosa. Tá? Que, inclusive, quando a gente pega o toque dela é um pouquinho mais grosso, né? É um toque mais firme também, assim. Diferente daquelas malhas que a gente utiliza, que a gente vê... Que é 100% algodão. Que tem uma... ela fica um pouco mais áspera, tá? Então eu vou só ilustrar. Vou só mostrar aqui a diferença. Também, quando a gente fala de fio 30 penteada, quer dizer que quando ela tava dentro da máquina, fazendo o mesmo processo dos fios ali, né? Fazendo essa trama de cada uma, são 30 fios para essa malha. E ela não fica só a malha assim feita, ele vem com um pente e tira todo tipo de bolinha e resíduo de cima dessa malha. Então, esse tratamento, inclusive as nossas que tem até cheirinho, ele tem um valor agregado maior, tá? Então, ela é um pouco mais cara. Por quê? Porque não vai te trazer bolinha. Trabalho, né? Tá? Então, a pessoa pode colocar na máquina, não vai ter problema nenhum, mas a gente não quer incomodação. A Bela Casa, ela escolheu trabalhar com uma malha justamente para que a cliente não chegue na loja e devolva o produto. Então, a gente já trabalha com uma malha fio 30 penteada para não ter esse tipo de situação. Porque eu não sei se você já aconteceu contigo, né? Principalmente no início, quando estavam trabalhando com malha, as lojas de 10 estavam trabalhando lençol a 10 reais. Então, o milagre de você fazer um lençol a 10 reais, diferente de um de 300 e poucos, é que aquela malha ela não passou por nenhum tratamento. Então, ela só é uma malha que quando tu abre, você consegue enxergar do outro lado a pessoa, ela é bem fininha e ela não tem tantos fios e nem o tratamento. Então, na primeira vez que você for colocar o lençol na malha, no colchão, é aquela cama que fica com o lençol, você não sabe se a cabeceira né? se dá certo. E se você colocar para lavar, esquece que ele não vai mais voltar como era antes. Tá? Então, esse tipo de reclamação a gente não está escolhendo nas lojas da Bela Casa, por isso que a gente já escolheu esse formato de lençol. Agora, quando a cliente quer uma chamada de preço, um apelo de preço, nós vamos ter também, tá? Porque tem cliente que não quer só o malha para o sítio, alguma coisa para ela deixar lá mais simples, né? Então, a gente vai ter esse apelo também. Consegue perceber a diferença? Olha, tem até uns furinhos que você consegue enxergar do outro lado. Ó. Ele é a malha cardada. A diferença da malha cardada da malha penteada é isso. O toque dele no penteado é mais fechado, tá? Toque melhor, mais firme. Pode botar na máquina, não vai dar problema. Esse aqui a gente não pode dar garantia, tá? Pode até a cliente botar na máquina, tudo, mas ela já sabe que é um produto inferior, tá? Inclusive, a gente não fabrica, a gente pega de uma outra empresa para suprir a necessidade da nossa cliente também, tá? Lembrando todas as medidas, casal, queen e king. Agora só vamos lembrar quais são essas medidas. Nós temos a medida do casal, da cama casal. O casal, ele tem a medida de 1,38 por 1,88, tá? Por que eu tô dizendo essa medida e não a altura? Porque a altura do colchão pode variar. Então, você vai ter sempre essa medida de 1,38, tá? Por 1,88. 1,38 por 1,88, que é o casal tradicional normal. E a altura pode variar, então, a cama, por exemplo, essa aqui, ela tem 40 de altura, tá? Tem lençol com elástico, às vezes que tem 30 de altura, 20 de altura. Mas geralmente é 30, tá? Então, essa medida ela é bem importante pra gente ter bastante clareza. Medida de casal, 1,38 por 1,88. É a medida do colchão. Nós não estamos falando da medida, tá? Que desce até embaixo. Nós estamos falando do colchão, eu tô falando do lençol. Quando eu for pegar, por exemplo, um edredom de casal, tá? Você vai ver que a medida, ele fica diferente, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui. Quando a gente pega a colcha, por exemplo, então aqui, né? 200 fios, ela vai ter a medida 2,20 por 2,40, tá? Por quê? Porque essa medida pegando todo o box, tá?
Então, quando eu falo de 1,88 por 1,98, 1,38 por 1,88 é a medida do colchão. E dentro do colchão, o lençol com elástico. Só que quando você vai colocar a colcha, ela tem que ter o caimento. Então, ela não vai aparecer aqui a mesma medida. Ela vai aparecer essa medida 2,20 por 2,40, tá? Tanto de todas as outras marcas quanto da Bela Casa vai aparecer nesse formato para que você possa ter um caimento correto. E nem sobrar e nem faltar em cima da cama. Combinado? Agora vamos para a medida Queen. Esse é o beabá aqui do nosso treinamento. Ele já começa o módulo 1 justamente com esse formato, porque se você sabe das medidas, você domina qualquer coisa. Medida e tecido é a base principal do nosso treinamento. Porque se tu sabe a medida do colchão, você vende não só o colchão, como você vende o lençol, você vende a roupa de cama, né, que é o nosso forte. Você sabe a medida de uma cortina, se aquilo vai dar para aquela janela ou não vai dar. Você sabe o tecido, né, que vai dar certo, ou para que a cliente saiba, de repente, o que ela precisa, se é uma coisa mais simples, uma coisa mais sofisticada, para que lugar que ela precisa, e você poder ofertar o produto certo, tá? Então vamos pegar aqui um malha. Esse nosso malha da Sonhari, tá? Ele tem essa medida aqui atrás, ó. 1,58 por 1,98, tá? O 35 é a medida da altura do colchão, tá? Então, essa altura do colchão que a gente tem aqui, ela pode variar. Pra 30, Esse aqui, 40. isso. Esse aqui que é o malha é 35. Por quê? Porque a malha, se for para um colchão desse aqui, que é de 30, vai dar. Se for de 40, vai dar, porque ela cede. Tá? É diferente um pouquinho de quando você pega uma linha de tecido, tá? Que a linha aqui, no caso, 200 fios da Cortex. Que ela não estica. Não estica tanto. Então, o que eles fizeram aqui? De 30. Tu viu que aquele ali é 40? Sim. Esse aqui de 30. E eles já botaram aqui, ó, 2 por 1,60, tá? Então tem um pouquinho, né, 2 centímetros. 1,58 por 1,98, que seria o tamanho da cama. Isso aí. Tá? Então seria o tamanho do box. Vou pegar esse aqui também agora. Ó, 1,60 por 2. Tá? 40. 40 de altura. Tá bom? Fronha sempre vai vir 50 por 70. Tá. Essa é a medida padrão da fronha. Porque é a medida padrão de um travesseiro. Tá? O que muda? Aqueles travesseiros que são o Ricardão, que eles são mais compridão, daí é diferente a medida. Mas sempre quando vem duas fronhas, 50 por 70. Tá bem? Esse aqui também é um queen, né? E ele de tecido. E esse tecido aqui, 180 fios, né? Dessa linha. Então, independente do momento que você está assistindo esses encontros aqui, medida nunca muda. Tá? Tecido vai mudar, a coleção vai mudar a marca do produto, por isso que é importante nesse momento, e a gente vai ter essa pausa para que você conheça um pouquinho sobre o que você tem para vender. Sim. Né? E nisso que eu falei para ti, de repente você vai lembrando de alguma cliente, nós vamos fazer aquela mensaginha para encaminhar para elas, e daí talvez você pode mostrar algum lençol que combina com o edredom, né? Então fazer a venda casada nesse momento de você saber que o lençol que você tem combina com aquele mesmo kit que tá ali, né? Que é o cobre-cama com as duas fronhas, que a pessoa pode levar casada, e aí combina com o tapete e tudo mais. Mas nós vamos por partes. O convite aqui agora é casal, queen e king, tá? Que são as medidas dos casais. Então, quando a gente fala de king, nós vamos lá pro king agora para vocês conhecerem também. Essa medida que nós temos aqui, 1,93 por 2,3 na linha king. Tem aqui embaixo do lençol e tem aqui a linha também separada por cor. Essa aqui, ó, é uma linha de tecido. Vocês vão conseguir perceber bem assim, ó, o tecido dele, o toquezinho que ele tem. Essa aqui da linha da Cortex também. Cercal 200 fios, 100% algodão, tá? Quando fala de king, nós falamos de 1,93 por 2,3. Tá. Essa é a medida, e aqui tem 40 de altura. É a Cortex que tem. Às vezes pode variar para 30, tá bom? Mas então, o colchão é muito importante que você saiba. Por quê? Do colchão. Porque você sabendo que tem essa diferença, e pela casa também, ó. O king, 1,93 por 2,3, 30 de altura, tá? Então tem todas as opções de cores aqui também. A cliente, ela chega na loja dizendo assim, ó, a minha é a maior que tem. A minha é queen. Queen não existe, gente, tá? Mas a linguagem da tua cliente é dizer que é a maior que ela tem. Quando ela quer dizer queen, tá? Ela diz king. Então, para ela não levar errado, por que nós temos as camas nas lojas? Para que a cliente possa olhar para a cama e ela possa verificar, não, peraí, ela é desse tamanho aí a minha cama. Então, só para você tirar um tempo, se é king ou queen, tá? Porque às vezes ela se confunde com isso. Você vai chegar e vai mostrar para ela a cama que você tem aí na tua loja. Então, tu vai dizer, ah, Laila, mas a minha cama é a casal que eu tenho. Ok, então tu vai olhar para a cama de casal e vai dizer, a tua cama é desse tamanho, é maior. Ela vai dizer maior, tá? Então é a queen, tá? Ah, não, Laila, mas pode ser que ela tenha a king mesmo. Beleza, então você mostra pra cliente. Ó, eu tenho a queen, que é esse tamanho, eu tenho a king, que é esse tamanho. Porque já aconteceu da cliente levar uma king e chega lá muito grande, tá? Tá sobrando e tem que voltar a trocar. Então a gente prefere que não aconteça a troca, mas é normal também a cliente errar e ter que trocar, não tem problema. Lembrando que as trocas a gente faz o valor do king sempre é um valor maior, queen é um valor do meio, casal é um valor menor. Nós não devolvemos valores, tá? A cliente retira com o valor de preço de outros produtos, tá? Na loja também. Então, fechou. Cama casal, cama queen e a king, que é 1,93. Todos os tamanhos de cama nós temos para vender o colchão, a base, tá? E a cabeceira. Todos.
tá bom? Porque às vezes não tem na loja em função do espaço, mas a gente tem na matriz. A gente sempre tem alguma reserva para alguma cliente, às vezes que tenha marido maior, mais criança, às vezes que dorme na cama, né? Independente da sua escolha. Então tem tanto o jogo de lençol, tem a cabeceira, tem a cama, tem o cobre-cama, tem o edredom, tem o cobertor, tá? Tem as mantas. A mantinha, tem todos os produtos para ela. Então aqui, por exemplo, a gente colocou o lençol com malha, tem um tapetinho para combinar. Aqui atrás também a gente trouxe os mais quentinhos também, né? E lá atrás também tem embaixo o lençol térmico. Tem Tá? solteiro, casal e Já deu uma olhada ali? Tá? Então tem o king também dele. Combinado? Show! Então falamos de medida. E aí a gente falou de medida só de casal, né? casal, queen, E king. Mas são 3 casais. é, São 3 casais. E a solteiro? solteiro. Uhum. Que medida nós temos padrão de solteiro? 88 por 1,88. Uhum. Vou mostrar o colchão aqui. Então, nós temos a medida do colchão 88 por 88. 1,88, tá? Que é essa aqui que tá aqui, ó. 88 aqui por 1,98 aqui. Solteiro é um tema também que a gente tem como padrão dentro da loja, é essa medida. 88 por 1,88. Esse é o nosso padrão. Tanto para a fabricação da Bela Casa, quanto dos nossos fornecedores do infantil, né, do adulto, para cama de solteiro, é esse. Claro, e fazendo ressalva, tem cama solteiro viúva. O viúvão, né? Uhum. A viúva que também é Fran. Joguei lá pra Fran, joguei lá pro colo dela. 1 por 2, 1,20 por 2,30. tá? Pode ser isso também. 1,20 por 2,30. Não, tá? por 2. Por 2, Por 2,30 de altura. 30 de altura, tá? Mas o 1 por 2 também já é um pouquinho mais. É 20 centímetros além dessa, tá? E ela tem 20 centímetros lateral maior. Agora, é um lençol diferente. Não é o mesmo lençol padrão que a gente tem, tá? Porque senão ele não vai encaixar. Não vai encaixar no colchão. Né? Já me aconteceu de pegar de tecido, tecido não cede. Então, 1000 vezes pegar um de malha, que o malha Que ainda ele vai dar uma cede. boa cedida, tá? E mesmo assim não fecha. Medidas especiais, nós fazemos dentro da Bela Casa com quantidade. Então, mas eu queria só um lençol assim, assim, assim. Vai para orçamento, tá? Se por a Bela Casa, né, tem lá dentro um organograma e um planejamento que dá para encaixar e dá ok no orçamento, a pessoa paga o valor do lençol e depois ela vai receber, tá? A gente não faz nada sob medida que a pessoa vou pagar depois, só falou, só quis, não, tá? Por exemplo, já aconteceu o lençol pro berço, aqueles bercinhos que eles são, como se fosse uma casinha, assim, como é que é? Montessoriano, isso. Já aconteceu de várias clientes estarem vindo na loja pedir. Então, quando tem uma demanda de clientes pedindo, né, a gente faz a mesma coisa. Pega o nomezinho dela, manda a foto do produto que a gente tá pensando em fazer. Se ela quer, ela faz o pagamento e depois a gente encaminha para ela, tá? Então, tem essa possibilidade em função de a gente ter fábrica, mas ao mesmo tempo, quando são coisas que saem fora do nosso padrão de fabricação, medidas de camas diferentes, porque já aconteceu também com uma cliente de ter um king, que é super king, tá? Que eu nem trouxe aqui, mas existe o super king ainda. E ela pediu encarecidamente que a gente fabricasse um lençol para ela, e não interessava nem que tecido nem nada, só porque ela não achava de jeito nenhum, tá? Então a gente foi, fez, passou o orçamento para ela, ela fechou e a gente fez alguns para ela também, tá? Então lembrando, às vezes não é só um lençol que a tua cliente vai pedir, se a tua cliente pedir mais de um, tá? Daí a gente começa a fazer. Então eu já tô abrindo um parênteses aqui dentro desse encontro para falar sobre medida e falar sobre fabricação de possíveis orçamentos que vocês também possam pegar. Dentro da loja a gente trabalha com as prefeituras, com asilos, com escolas. A Agrícola aqui é uma escola também que a gente atendeu um bom tempo. Depois aí cada um levava o seu kitzinho. Mas em Passo Fundo, quando eu tinha loja também, a gente fazia muito visitação às clínicas geriatras. Então eles fazem todos os quartinhos iguais. E aí eles pediam, faziam encomenda, a gente entregava depois para eles. Então essa é uma forma também de você aproveitar que nós somos fabricantes, né? Nós temos um produto direto de fábrica com um valor agregado, que vai ser muito bom para a pessoa que está recebendo, e você poder fechar vendas maiores. Então às vezes você consegue fechar a tua meta aí na tua loja, só de pegar uma cliente, né, com um orçamento desse, você fazer um fechamento de venda maior, né? Então a cliente vai te passar, no caso aqui de Lagoa, que nós fechamos com essa aqui, Edital, né? Eles pediram desde o guarda-roupa, né, para cada quarto, e eles pediram também a roupa de cama para cada quarto. Então tem camas ali que são só o colchãozinho, porque são camas hospitalares, tem caminhas que eram cama de colchão padrão normal, né? Mas elas queriam que as colchinhas e os lençóis fossem tudo igual. Então elas fizeram para 6 unidades que elas têm, para todos os locais, né? Então isso, eu não quero só um, porque eu vou tirar um e vou lavar depois. Então elas fizeram para 2 para cada caminha que foi feito. Então essa é uma possibilidade que você tem também, lembrando de fazer orçamento com quantidade. Combinado? Desse módulo, fechamos as medidas? Ficou claro? Espero ter ficado claro aí para vocês também o que eu vou pedir como exercício nesse momento, tá? Que você vá até o produto, a gôndola, né? Você viu ali que tem um casal, que tem um queen, que tem um king, que tem solteiro. E você navegue no produto.
que você vá lá, que você toque o produto, que você abra ele, que você tire, que você visualize. E se você lembrar de alguma cliente que você já tem em mente, se você lembrar de alguma parente que você tenha, a gente já tá fazendo 2 links aqui, o aprendizado com a prática. Porque o que você tá chegando é para ser uma consultora de venda da Bela Casa, né? E não simplesmente tô indo ali pegar um conhecimento e fica só aqui guardado comigo isso, né? Vamos abrir isso também para outras pessoas, vamos trazer isso para outras pessoas. Então, na prática agora, você vai pegar um produto e cada um dos produtos, um casal, um queen, um king, um solteiro, você vai lembrar de uma cliente para você encaminhar. Às vezes pode ser uma mãezinha que teve bebê recentemente, né? Que você viu ali que tem um cobertorzinho que fecha, um lençolzinho que fecha, uma mantinha que fecha para você encaminhar, tá? Pra gente fazer esse movimento. Combinado? Agora isso também é com você.